Vamos aplaudir Bill Gates e suas dançarinas. Ele começou como um adolescente tímido e obcecado por computadores e terminou como o homem mais rico do mundo. Ele nunca curtiu o estilo de vida dos ricos e famosos. Você sente que o dinheiro é quase um aborrecimento para ele. William Henry Gates III, a maioria o chama apenas de Bill Gates, construiu um império ao pensar de uma maneira completamente nova. Eu não tenho dúvida de que em 100 anos as pessoas vão falar dele como falam do Rockefeller, do Carnegie e de Ford, como uma pessoa que transformou uma era. Agora, após liderar a revolução digital e enfrentar muitas batalhas de antitrust contra o governo, Bill Gates é um homem diferente do que era alguns anos atrás. Ele é um pai dedicado e um ávido jogador de golfe que por acaso tem uma fortuna de 100 bilhões de reais. Ele poderia se acomodar com a fama, mas este não é o estilo de Bill Gates. O que faz Gates ser tão competitivo é que ele se diverte com isso. Ele vê isso como um jogo emocionante, como aqueles que ele jogava quando era um garoto. Ele é querido e respeitado, odiado e insultado, mas o que nem seus inimigos nem seus fãs podem negar é o impacto que Bill Gates causou na nossa era. Os valores que fizeram de Bill Gates um dos titãs do mercado do século XX vêm de suas raízes do Noroeste. O bisavô de Bill Gates, J.W. Maxwell, fundou o First National Bank em Seattle. Os Maxwells faziam bom uso de seus privilégios e de sua posição social, mas nunca ostentaram sua riqueza. O seu filho Willard, que também era banqueiro, e a sua esposa Adele, apaixonada por jogos de cartas, estavam entre os maiores líderes civis de Seattle. A sua única filha, Mary, era uma garota cheia de vida e muito inteligente, que se tornou uma líder estudantil na Universidade de Washington. Atlética e sociável, às vezes chamavam Mary Maxwell de Sorriso. Seu entusiasmo e sua energia afetavam todos à sua volta. Geralmente há um pequeno grupo que está sempre no meio da ação. Mary era uma dessas. Mary não se deixava influenciar. Era direta, charmosa, mas profundamente determinada. Foi na universidade que Mary Maxwell conheceu e se apaixonou por um estudante quieto e estudioso, Bill Gates Jr., que se tornaria um dos advogados de maior sucesso de Seattle. Quando Bill e Mary se casaram em 1951, ela decidiu desistir da sua carreira de professora para cuidar de sua família e dedicar mais tempo à caridade. O primeiro dos 3 filhos de Gates, Christy, nasceu em 1953. Depois dela veio seu irmão, Bill Gates III, nascido em 28 de outubro de 1955. Ele recebeu o apelido de Trinca. Isso aconteceu porque ele se chamava William Gates III. E os jogadores de carta na família pensam em tudo com o número 3 como uma trinca. Então ficou Trinca. A sua mãe tinha uma relação muito próxima com Bill desde o começo. Ela chegou a levá-lo às palestras que fazia como voluntária nas escolas de Seattle. Não demoraria muito até que seu filho precoce lesse enciclopédias de A a Z. Muitas vezes ele ficava horas desaparecido. E quando eu lhe perguntava o que estava fazendo, ele dizia: "Estou pensando, mãe." A família Gates dava valor a competições e o jovem Bill adorava testar a sua capacidade em atividades ao ar livre e jogos de tabuleiro. Entre os seus jogos favoritos estava Risk, cujo objetivo é dominar o mundo. E o ainda popular Banco Imobiliário, onde com um pouco de sorte, qualquer um poderia se tornar um magnata. Ele era muito competitivo com o jogo de cartas com sua irmã. Competiam para ver quem montava quebra-cabeças primeiro, corridas de esqui, velejar, de qualquer coisa. Ele queria se sair bem e ser tão bom quanto os outros competidores. Todos os verões, os Gates iam para sua casa no canal Hood, que chamavam de T-Rio. Era aqui que Bill, sua irmã caçula Libby e o resto de sua família recebiam amigos para a preparação de suas próprias Olimpíadas. Se você passasse uma noite ou alguns dias com eles, sairia exausto de tantos jogos e atividades. Era um local muito agitado. Eles eram muito competitivos, não há dúvida quanto a isso, e as crianças faziam parte disso. Não existia tédio.
É a primeira exposição mundial nos Estados Unidos em 22 anos. Quando a Exposição Mundial de Seattle foi inaugurada em 1962, a família Gates correu para ver as futuras maravilhas do século XXI, inclusive tecnologia de computadores. Imaginem, se puderem, um cérebro eletrônico. Bill voltou muitas vezes para ver as exposições de alta tecnologia. Já estava claro que ele tinha um talento natural para matemática e ciências, mas ele também estava se tornando solitário, mostrando sinais de uma rebelião pré-adolescente que o colocavam em divergência com a sua mãe. Mary e eu crescemos em famílias severas. Nossos pais eram controladores e nós pensávamos assim. E esse modelo não funcionava com Bill ou Trinca, que por volta dos 11 ou 12 anos começou a ficar muito independente emocionalmente. Ele queria decidir sozinho o que iria e não iria fazer. E isso foi muito difícil para nós, especialmente para Mary. Ele estava um pouco perdido. Ele estava inquieto na escola, não sabia exatamente como queria passar o seu tempo. É claro que era muito inteligente, um garoto brilhante, mas estava sem rumo. E ele fez aconselhamento naquela época e também mudou de escola. Apesar de acreditarem na educação pública, os pais de Bill acharam que ele encontraria mais rumo e disciplina em Lakeside, a melhor escola particular de Seattle. E ele começou a desabrochar em Lakeside. Ele era excelente em matemática, era ótimo em todas as matérias e era um incrível aluno de teatro. Ele se interessava pela leitura de todos os tipos de livros e coisas assim. E ele não era apenas voltado à matemática e à ciência. Ele tinha interesses bem vastos. Quando Bill começou o ensino médio em 1969, o programa espacial americano estava no seu auge. Apollo 11 havia levado o homem à Lua em julho. A Águia pousou. Mas os computadores que tornaram isso possível ainda eram gigantes eletrônicos que custavam bilhões de dólares e exigiam um exército de pessoas para manuseá-los.